Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, com essa onda de deportação dos Estados Unidos, que começou já desde o primeiro dia do Donald Trump, começaram a surgir no Twitter, especulações, sobre alguns bolsonaristas que foram para os Estados Unidos, fugindo da justiça brasileira, se eles serão deportados ou não. Que neles posta a foto do Monark. Será que o Monark vai ser deportado? Então, eu vou tentar explicar para vocês e cada um tire suas conclusões, ok? Que não é tão simples assim como as pessoas pensam. A ordem do Donald Trump até o momento é que sejam deportados os imigrantes ilegais, ou seja, aqueles que entraram no país sem autorização, e imigrantes que cometeram algum tipo de crime. Que tem imigrantes que vão para a América e fazem merda. Um fez isso, outro fez aquilo, outro fez não sei o quê. Então ele mandou o Departamento de Imigração caçar essas pessoas, até em igrejas e hospitais, se for preciso, e tirar da América o mais rápido possível. Essa é a determinação do Donald Trump. O Monark ele deve ter entrado nos Estados Unidos provavelmente com visto de turista. Ele tinha uma boa renda, ganhava bem, então não foi difícil para ele conseguir o visto. Até porque ele não foi lá negócios, Agora, o visto de turistas ele dura 6 meses, 180 dias. E ele pode ser prorrogado. É claro que eu não sei quantas vezes pode ser prorrogado, mas por enquanto não tem risco dele ser deportado. A não ser que o monarca cometa algum crime nos Estados Unidos. E quando eu falo crime, não é assaltar alguém, é roubar um banco, um assassinato. Eu falo crime, tudo aquilo que está tipificado dentro da lei americana. Às vezes até uma coisa simples pode ser um crime. Que nem, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido beber na rua. É por isso que você vê em filmes americanos aqueles mendigos que eles compram uma garrafa de bebida e põem no saco de pão. Porque você não pode beber na rua porque você está fazendo apologia ao álcool. Você pode influenciar outras pessoas a beber. E o monarca, todo mundo sabe que ele bebe pra caralho, e o monarca não é muito inteligente. Espero que ele esteja se informado já dessa lei e que ele beba só em casa. Por isso que nos Estados Unidos tem aqueles pubs, bares fechados, que você pode beber dentro do bar ou na sua casa. Agora na rua não pode. Fora que o monarca, todo mundo sabe que ele é maconheiro, Ele mesmo fala isso. A maconha nos Estados Unidos, depende do estado que você está, ela pode ser ilegal ou não. Por exemplo, na Califórnia. A Califórnia já liberou o uso medicinal e parece até recreativo da maconha. É um estado mais liberal. Agora o monarca parece que ele está na Flórida. Eu não sei quais são as leis da Flórida. Se lá já é liberado, se tem uma liberação para uso medicinal, etc. Eu não sei. Mas eu espero que o monarca se informe acerca disso. Porque se na Flórida for proibido, ele pode estar cometendo um crime ao fazer uso de maconha nos Estados Unidos. Fora que a gente não sabe também se o monarca faz uso de outras drogas, É difícil dizer. Até porque uma coisa leva a outra. Então eu espero que ele não caia nessa besteira de fazer uso de outros entorpecentes, porque aí sim seria ilegal. E aí sim, se ele for pego pela polícia, ele poderia ser deportado. Mesmo com o visto em dia, Porque ele estaria cometendo tecnicamente um crime nos Estados Unidos. Aí ele poderia ser deportado. Já começou! Já começou, cara! Então vamos ver o que vai rolar com ele. Outro que está lá nos Estados Unidos de forma meio estranha é o gengivão, O Alan dos Santos, aquele blogueirinho que finge que é jornalista. O Alan dos Santos entrou nos Estados Unidos, não sei de que forma, mas foi com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. E depois de um tempo lá ele conseguiu um tal de visto para trabalhar, que é uma autorização que você pode trabalhar nos Estados Unidos. Então, por enquanto, ele não está ilegal, ele pode trabalhar. A não ser que esse visto uma hora expire, ele teria que renovar, tal, não sei o quê. E parece que ele andou falando uma vez aí que ele estava tentando buscar o direito de ser um asilado político nos Estados Unidos. Que também não é tão simples assim, pessoal? Porque essas mentiras dos bolsonaristas, elas colam aqui pro gado brasileiro. Agora, para um país sério, que entende de geopolítica, isso só passa de narrativa falsa. Ao contrário, os americanos podem até entender má fé dele ao fazer esse pedido, porque o Brasil não tem preso político. Só aquela deputada americana que é bolsonarista, que ajuda eles, que fala isso, mas o resto dos deputados, congressistas, quer sejam democratas ou republicanos, eles sabem que o Brasil não tem nenhuma ditadura. O Brasil é a maior democracia aqui da América do Sul. Então essa narrativa pode não colar lá com ele. Agora, o Alan dos Santos, ele já chegou uma vez a cometer um crime nos Estados Unidos. Teve aquela vez lá que ele foi lá bancar o jornalista, num evento que estava ministros do STF, e ele parou um cara lá que não tinha nada a ver com o evento, o cara só estava hospedado no mesmo hotel, e ele começou a xingar o cara. Quem faz as perguntas sou eu sou jornalista, não sei o que, não sei o que. Todo exaltado. Aí, segundo as leis, que aquilo ali aconteceu em Nova York, se aquele cara tivesse chamado uma viatura da polícia, o Alan dos Santos teria sido preso, porque isso aí é crime em Nova York. Você não pode abordar uma pessoa na rua, começar a xingar e agredir essa pessoa, ainda mais que essa pessoa não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Então, era um completo desconhecido. Então ele escapou por um triz ali, porque se aquele cara, aquele senhor, tivesse chamado uma viatura de polícia, ele teria sido preso, e aí ele já ia cair na mira da imigração. Ok, esse aqui é um imigrante latino que está xingando cidadãos aqui em Nova York. Ele escapou. Mas como o Alan dos Santos é burro, assim que nem o monarca,
Eu não duvido que ele vá fazer alguma outra besteira e acabar sendo pego pela polícia, tá? Porque talvez eles não conheçam todas as leis americanas, que nem nesse caso aí do gengivão. Então, uma hora, se ele fizer alguma besteira, aí sim ele pode ser deportado. Fora que o Alan dos Santos tem um pedido, né, da Interpol, do Brasil para a Interpol, um pedido para trazer ele de volta para o Brasil, e os americanos não quiseram liberar, porque os americanos entendem que ele não cometeu nenhuma lei dentro dos Estados Unidos, ou um crime que tenha comum nos Estados Unidos. Porque ele mentiu também, ele falou que ele foi perseguido aqui no Brasil por crime de fake news, que não existe, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Mas a verdade não é essa, pessoal. O gengivão ele foi perseguido porque ele fazia parte de uma ORCRIM, uma organização criminosa que, além de produzir fake news contra ministros do Supremo, ainda planejavam atos de violência contra os ministros do STF, incluindo agressões e até abusos, para quem não sabe. Por isso que ele fugiu rapidinho para os Estados Unidos, que quando foi descoberto isso, ele viu que a casa ia cair. Mas lá ele mente, ele finge que é um prisioneiro político. Então eu não sei quem que vai gerenciar isso agora no governo Trump, mas o Trump ele tem uma certa amizade, né, aproximação com esses bolsonaristas. Então vai depender se a pessoa que ele coloca lá for pragmática ou não. Se a pessoa entender realmente que ele cometeu crimes, a pessoa pode deportar ele. Então vai depender muito de quem for ocupar a presidência lá do setor de imigração. Vamos aguardar para ver. O Paulo Figueiredo é neto do ditador Figueiredo, o último ditador do Brasil, na época da ditadura militar aqui no Brasil. Ele foi comentarista da Jovem Pan, não sei se vocês lembram, e ele é o que mais pedia golpe militar. Pedia abertamente na Jovem Pan. Se tiver que morrer civil e ter uma guerra civil, que tenha uma guerra civil, pô. A gente não pode viver desse jeito, querendo que houvesse uma guerra civil no Brasil. Esse é o nível do Paulo Figueiredo. Só que o Paulo Figueiredo, para quem não sabe, pessoal, ele já foi preso nos Estados Unidos. Sabiam disso? Acho que a maioria não sabe, né? Ele foi preso nos Estados Unidos por causa de fraudes em franquias do Trump Tower, que era aquele projeto imobiliário do Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos. Então ele aplicou fraudes financeiras, pegando até empréstimo e tudo mais. Ele foi denunciado e foi preso. Ele só não permaneceu preso porque ele fez um acordo lá. E nesse acordo ele se declarou culpado, pagou uma multa que eu acho que foi 10 milhões de dólares, se não estou enganado. Então ele conseguiu se livrar da cadeia. Só que aqui no Brasil, aquele cara que chegou aqui nesse avião deportado, que já estava há 35 anos nos Estados Unidos, um homem chamado Simval, ele também foi deportado porque ele cometeu um crime parecido nos Estados Unidos. Um crime de falsidade financeira, fraude financeira. Então esse cara que chegou aqui no Brasil, que estava há 35 anos, ele foi condenado em 2022. Olha para você ver como já faz tempo. Ele também se declarou culpado, ele fez um acordo e acabou isso daí. Mas só pelo fato de ele ter sido condenado, ele entrou nessa lei aí do Trump e acabou sendo deportado dos Estados Unidos. Então pode ser o mesmo caso do Paulo Figueiredo, porque ele já foi condenado no passado, até preso. Então se a regra for justa para todo mundo, ele também teria que ser deportado. Mas o Paulo Figueiredo ele tem contatos lá no Congresso, tal. Até essa deputada aí que eu falei para vocês que é a que mais apoia os bolsonaristas lá, né? É o elo dos bolsonaristas nos Estados Unidos. Eu não sei se eles vão mexer os pauzinhos para que ele permaneça lá. Agora, se for pelas regras que o Donald Trump criou, ele era para ser deportado para o Brasil. Inclusive ele é indiciado aqui também no Brasil por crime. Tá? Então se eu fosse ele eu começava a ficar esperto, porque às vezes o tempo não dá tempo de fazer nada. Às vezes alguém pode até ajudá-lo lá, mas como o Trump está todo vapor desde o primeiro dia, deporta, ele pode cair nessa linha de deportação. Tá? E por fim, quem está nos Estados Unidos também é o Rodrigo Constantino, também jornalista da Jovem Pan, também golpista, queria um golpe de Estado e um dos maiores bajuladores do Bolsonaro. Né? Ele chegou a falar uma vez, né, quando o Bolsonaro foi lá na Jovem Pan, presidente, deixa eu provar essa comida para ver se não está entendendo nada. Esse é o nível de babação de ovo, né? Não sei como é que ele consegue falar com as bolas do Bolsonaro na boca. Mas enfim, o Constantino já morava nos Estados Unidos, mesmo na época do governo Bolsonaro, porque ele exerce a profissão de jornalista. Então, ele tem direito de morar lá como se ele fosse um correspondente de algum veículo de comunicação no Brasil. Eu acho até que ele já tem autorização legal, vista, essas coisas, o green card, para poder morar à vontade nos Estados Unidos. Então, o Constantino acho que é o que menos corre risco de ser deportado. A não ser que ele seja muito burro e cometa algum crime lá nos Estados Unidos. Mas eu acho isso improvável. E o Constantino, pessoal, se ele fosse deportado, para ele seria até bom. Porque o Constantino está doente, ele está com câncer. Esse câncer é muito agressivo e raro, ele está evoluindo muito rápido, ele tem que fazer um tratamento, uma quimioterapia, e ele está sem condições financeiras de fazer isso nos Estados Unidos. Porque as contas dele aqui no Brasil foram bloqueadas pela justiça, ele também é indiciado, tá, nesses inquéritos aí golpistas, e o que ele ganha lá nos Estados Unidos não dá para ele pagar um tratamento, que é muito, muito caro. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é caríssimo. Lá até uma ambulância, você paga mais de $2.000 por uma ambulância. Tem americanos que às vezes ficam doentes, eles não vão ao hospital por causa dos custos, dos gastos.
Então o que acontece? Se o Constantino viesse para o Brasil, ia ser bom para ele, que ele ia poder se tratar aqui no SUS. Mas como ele já está mais sujo que pau de galinheiro aqui no Brasil, ele sabe que se ele vier no Brasil ele pode ser preso. Então é capaz dele passar mal lá ou até morrer nos Estados Unidos, mas ele não vai querer voltar para o Brasil. O Olavo voltou. Você lembra o Olavo, quando ele pegou o coronavírus? Ele veio para o Brasil para se tratar no SUS. Né, que fala bem dos Estados Unidos, mas quando a coisa aperta, ele corre para o Brasil, né, pela gratuidade. Inclusive ele morreu disso, né, o Olavo, apesar da família negar. Mas foi a mesma coisa, insuficiência respiratória, que é causada exatamente pelo quê? Pelo coronavírus. Tá? Então vamos aguardar, pessoal. Como os bolsonaristas são muito burros, eles mesmos praticam crimes, né, o tempo todo. Qualquer um desses que eu falei, exceto o Constantino, né, que tem uma situação mais tranquila lá, que está doente, se eles cometerem um crimezinho lá, eles podem ser deportados. O Paulo Figueiredo é o que mais teria chance de ser deportado, porque ele já cometeu o crime lá e já foi preso lá, tá? Agora, o Monark e o Gengivão vai depender da burrice deles, tá? O Gengivão tem uma pequena chance agora de se mudar lá o diretor lá de imigração, ou da Interpol, sei lá qual setor que é, tem uma pequena chance deles deportar ele para o Brasil, porque ele é ficha suja. Já o Monark é o que mais está tranquilo lá, por enquanto. Vai depender da inteligência deles, né? De repente, se o Monark pegar uma garrafa de uísque e sair bebendo no meio da rua, pode dar problema. E o Gengivão também, com aquele jeito histérico dele de querer xingar e brigar com todo mundo, parece uma puta louca. Eu sou homem, cara, eu sou homem, eu sou homem, eu tenho um filho. Você lembra no podcast que ele ficou dando chilique? Se ele arrumar confusão lá com alguém, ele também pode pegar uma cana e ser deportado para o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu aposto que eles vão ser deportados pela burrice deles mesmos. Porque tem uma coisa que bolsonarista é burro. Tá? Comente aí se vocês acham que eles vão ser deportados ou não. Quem gostou do vídeo, dá um like, ativa o bendito sininho, se inscreva aí no canal, compartilha nos seus grupos e redes sociais, que isso tudo ajuda o canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.